O Quebrando o Tabu, aquela página progressista de esquerda que você já deve conhecer, fez uma série de tweets passando pano para o ditador comunista Mao Tse-tung, que foi um dos maiores fascínoras da história da humanidade, responsável pela morte de mais de 80 milhões de pessoas. Meu nome é Lucas Pavanato e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fique até o fim para você conferir a hipocrisia desses caras. O que eles quiseram dizer é basicamente que, apesar do regime comunista chinês ter tido pontos negativos, que foram ali a morte de 80 milhões de pessoas, pouca coisa, ele também teve pontos positivos, ele resolveu alguns problemas. E para vocês não acharem que eu estou mentindo, eu vou ler exatamente o que eles disseram. A era Mao Tse-tung foi cheia de altos e baixos. De pontos positivos podemos citar moradia para todos, desemprego zero, educação e saúde melhores que no passado, estabilidade política. Eles basicamente estão mentindo, porque moradia não foi um problema resolvido no regime comunista, desemprego zero não teve, e o pouco emprego que tinha ainda era um emprego subhumano, era um emprego análogo à escravidão. Educação e saúde melhores. Como que você pode fiscalizar um regime fechado, um regime totalitário, para saber se a educação e a saúde melhoraram? E como que funciona a educação em um regime totalitário? É óbvio que a educação vira uma ferramenta de manipulação. O governo usa a educação para adestrar as pessoas, para dominar as pessoas, usando mentiras para fazer com que as pessoas obedeçam ao governo. Isso é uma boa educação? Ou seja, o Quebrando o Tabu está simplesmente mentindo dados, mentindo fatos. Estabilidade política. Esse é o único ponto no qual eles foram verdadeiros. É óbvio que existia estabilidade política na época de Mao Tse-tung, porque ele matou toda a oposição, ele prendeu toda a oposição, ele perseguiu pessoas. Toda ditadura faz isso, persegue a oposição e consegue estabilidade política. É a forma mais fácil de resolver o problema político da estabilidade. Você mata a oposição, só que não é uma forma moralmente aceitável. É por isso que nós rejeitamos esse tipo de regime. E para vocês terem uma ideia, quando Mao Tse-tung chegou no poder da China, ele tentou realizar a utopia comunista da igualdade plena. Então ele confiscou a terra dos latifundiários, distribuiu entre os camponeses e tudo que era produzido ia para a mão do Estado e o Estado distribuía equitativamente para todo mundo. Ou seja, não existia mais propriedade privada. Todo mundo produzia para todo mundo. Sem o incentivo do lucro e da propriedade privada, a produção obviamente caiu em cerca de 45% só nos primeiros anos. Isso causou uma das maiores fomes da história da humanidade, que aconteceu lá na China. Milhões de pessoas morreram de fome. Mao Tse-tung matou a própria população de fome. Não fosse só isso, ele perseguiu religiosos, matou religiosos, porque ninguém poderia ter religião no regime comunista. Ele perseguiu a própria população quando dava uma opinião divergente, quando não concordava com o governo. Não existia liberdade de expressão. E mesmo assim, o Quebrando o Tabu achou que fosse válido fazer um tweet passando pano para esse tipo de regime, elogiando possíveis pontos positivos que são mentirosos que aconteceram nesse regime. Isso é um absurdo. Eu fico pensando se alguém fizesse uma série de tweets enaltecendo pontos positivos do regime nazista. O que o Quebrando o Tabu ia fazer? Eles iam linchar publicamente essa pessoa, e com razão, porque seria um absurdo fazer esse tipo de defesa. Mas o Mao Tse-tung matou muito mais gente, 80 milhões de pessoas, e mesmo assim eles passam pano. E é engraçado que o Quebrando o Tabu é aquele tipo de esquerda que tenta se fazer de limpinha, que fica vendendo virtude pública, que tem aquele discurso lá, você não pode dizer a sua opinião se ela me ofender. Todos têm que ser bonzinhos, que fica tentando assim fazer de moderado publicamente, que finge que é de esquerda, mas é democrático. É igual o Boulos, por exemplo, que é socialista, defende ideias que morreram no século XX com milhões de pessoas, que mataram milhões de pessoas no século XX, ideias ultrapassadas, mas ao mesmo tempo se finge de democrático. Tenta fazer um discurso moderado para agradar as pessoas, e muita gente cai nesse discurso. O Quebrando o Tabu é o mesmo tipo de esquerda. É por isso que todas as vezes que eles derem essa derrapada e mostrarem quem eles realmente são, nós temos que expor isso e mostrar para as pessoas que o Quebrando o Tabu não tem nada de moderado, eles não têm nada de democrático, e que o tipo de ideias que eles defendem são ideias ultrapassadas, ideias que mataram pessoas. Então, me ajude nessa missão de divulgar esse vídeo, de expor esse tipo de coisa que o Quebrando o Tabu anda dizendo por aí. O que o regime comunista fez foi uma das maiores tragédias da história do mundo, e nós não podemos ficar tentando passar pano, tentando achar pontos positivos, coisas boas nesse tipo de regime, porque não teve nada de bom. É um regime que tem que entrar na lata do lixo da história da humanidade. E ainda hoje a China continua sendo para o mundo uma das maiores ameaças à liberdade de expressão.
E nós temos que estar atento, apesar de hoje em dia eles não serem mais aquele regime comunista do passado, eles tiveram que abrir a própria economia para o mercado, porque eles viram que não funcionava um regime fechado de economia, mas ainda assim, para a liberdade de expressão eles são uma ameaça, ainda assim é um regime totalitário, e nós temos que estar atentos com esse tipo de regime. Nós não podemos ficar passando pano para ditadores do passado, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para expor o tipo de coisa que o Quebrando o Tabu defende. Se você concorda com o que foi dito nesse vídeo, se você acha que é um absurdo alguém defender uma ditadura como a de Mao Tse Tung, eu peço que você curta, comente, compartilhe, me ajude a divulgar essa mensagem. Um grande abraço e falou!